Estamos começando mais uma edição do programa Encontro com a Verdade. Apoio cultural de Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, Max Gel Topografia, Novo Amanhecer Terapias Holísticas, vereador César Silva. A todos os nossos apoiadores, os nossos agradecimentos. Direção geral, Daniel Quintana. Sua Rádio Amizade 91.1 no dial do seu rádio. Apresentação, Claudiomar Pereira da Cunha. Apoio técnico, Jesus Peixoto e Henrico Salvatore. Nosso programa é transmitido em tempo real pelo Facebook. Podem acessar, acompanhar e interagir conosco. Nosso convidado de hoje, um amigo nosso de longa data, posso dizer que sou amigo da família, o vereador Nevton Nuremberg. Uma pessoa que, embora ainda eu possa chamá-lo de jovem, acumula uma experiência na área legislativa e administrativa, já tem uma história que pode contar para a comunidade canguçuense, para a região, e por isso é o nosso convidado. Inicialmente passamos a palavra ao vereador Nevton Nuremberg, o Nevinho, como é carinhosamente chamado, para a sua saudação inicial. Em primeiro lugar, boa tarde, doutor Claudiomar, professor Cunha, Henrique, enfim, toda a equipe da Rádio Amizade. Para mim é uma satisfação e uma honra poder estar participando do programa Encontro com a Verdade, programa que eu tenho acompanhado sempre que eu posso, doutor Claudiomar, inclusive pelas transmissões feitas ao vivo pelo Facebook, que é um programa de alta qualidade, não pela presença dos amigos, mas claro, partindo dessas duas pessoas não teria como ser diferente, um programa de altíssimo nível e que traz muitas informações para a nossa comunidade, que vem realmente querer colaborar com o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Então, já agradecendo a oportunidade, parabenizando-os também pelo trabalho. Muito bem. Passamos a palavra ao nosso colaborador permanente aqui, o professor José Luiz Rodrigues da Cunha, conhecido popularmente como professor Cunha, para a sua saudação inicial. Boa tarde, Claudiomar. Boa tarde, Nevinho. Prazer tê-lo aqui conosco nessa rádio TV. Hoje em dia as coisas são assim, mas a gente sabe da importância do rádio e principalmente de uma rádio comunitária. A população acompanha e ela é de grande valia. E a tua presença aqui com certeza nos enobrece e nós com certeza teremos um programa de grande relevância à população. Muito bem. Vamos adentrar então no mérito do programa em si, abrindo um espaço inicial de uns 10 minutos para que o nosso convidado especial, vereador Nevton Nuremberg, nosso Nevinho, possa fazer uma explanação do seu trabalho na Câmara de Vereadores, falando aquilo que melhor lhe aprover. Eu e o Cunha sempre dizemos o seguinte, Nevinho, o nosso programa é uma forma de homenagear cada convidado pelo trabalho que faz na nossa comunidade. Nós não chamamos ninguém aqui para colocar num brete, num curral. Pelo contrário, nós chamamos aqui, despidos de qualquer ideologia, de qualquer partidarização, para hoje te homenagear, viabilizando que tu, como figura pública que é, possas fazer uma explanação do teu trabalho, ao teu contento, com as nossas intervenções apenas para enriquecer, nunca para contrapor. Fica à vontade. Muito obrigado. Bom, então, que nem o senhor falou, doutor Claudiomar e Cunha, embora a gente tenha uma idade ainda, sejamos ainda jovens, né, temos 40 anos, temos muita coisa ainda para construir, e eu não posso aqui deixar de fazer uma referência que já há uns 10, 15 anos atrás, já começava a conviver com o senhor, o doutor Claudiomar, já em nível de lideranças partidárias, já nos reunindo, já conversando, já prospectando e projetando o futuro de Canguçu, tentando construir
da melhor forma possível. Então, muito que a gente, o Cunha também, né, Cunha, lá anos atrás a gente se reunia, já debatia, conversava, e tudo isso faz parte do crescimento do ser humano. Então, tudo que a gente conquista, que a gente consegue construir, que a gente consegue levar para frente, tem esse enriquecimento das relações, né? Porque é através do relacionamento entre as pessoas que a gente consegue ampliar os horizontes e construir cada vez melhor as propostas e projetos que a gente tem defendido. Eu estou no meu segundo mandato, né, Dr. Cláudio Omar, à frente da Câmara de Vereadores, né, tive a honra e a satisfação de já ter sido secretário de obras, né, pude desenvolver a atividade como superintendente regional do Ministério do Trabalho em Porto Alegre, sendo o principal nome do Ministério do Trabalho no Rio Grande do Sul, né, saí de lá, graças a Deus, com um trabalho muito bem feito, coordenando um orçamento de em torno de 200 milhões de reais ao ano, né, com mais de 300, 400 funcionários. Conseguimos deixar uma boa visão, tanto no setor produtivo do estado do Rio Grande do Sul, quanto também com os servidores públicos federais. Retomamos as nossas atividades na Câmara, fui líder do governo do Gerson no último ano, né, tentamos colaborar da melhor forma possível, e muitas questões, além do trabalho parlamentar, a gente também desenvolve pelas relações políticas que a gente constrói ao longo da vida. E um exemplo, Dr. Cláudio Omar e professor Cunha, era o recurso que agora está sendo executado da Rua Assis Brasil. Eu me lembro que em meados, aliás, no fim de 2014, início de 2015, se eu não me engano, falecido Neizinho tinha assumido a prefeitura por 30 dias, que o Gerson tinha saído de férias, e eu estava em Porto Alegre, eles me ligaram que nós estávamos na iminência de perder aquela emenda, porque era uma emenda que já vinha se arrastando desde o primeiro governo do ex-prefeito Cássio, sempre renovando o prazo, e vai que chega um momento de executar. E estava no momento de perder a emenda. E eu tive que me recorrer, estava no gabinete do prefeito, liguei para o ministro do Trabalho à época, o Manuel Dias, e pedi para o ministro interceder junto ao Ministério das Cidades e Ministério do Turismo, para que nós não perdêssemos aquela verba, para que nós conseguíssemos renovar ela por mais um prazo. Então, esse é apenas um exemplo das relações que a gente vai construindo e que a gente pode colocar em prática, além do nosso trabalho parlamentar. Sempre a favor da comunidade. Sempre a favor da comunidade, sempre buscando fazer o melhor para a nossa comunidade. Conseguimos, no nosso primeiro mandato, desencravar aquela questão do Badesul, projeto Badesul, de pavimentação de ruas, que começou a ser executado no governo, ainda no governo do prefeito Gerson. Alguns foram concluídos ano passado. O Pacto Pavimento, o Dr. Cláudio Omar, que agora está se movimentando novamente, parece que já tem empresas prestando esse serviço, foi um projeto que nós, juntamente com a ex-secretária Aline, de planejamento, lá no primeiro ano de governo do prefeito Gerson, conseguimos encaminhar para o Ministério das Cidades, para tentar a viabilidade da liberação de recursos. Infelizmente não conseguir executar no governo ainda do prefeito Gerson, mas o recurso está garantido para o município. Agora o prefeito Vinícius vai seguir tocando as obras, e a gente vê que começa a acontecer. Inclusive tem uma rua, que é a rua aqui do nosso amigo, nosso vizinho aqui da rádio, Luizinho Gilmeister, que também está no Pacto Pavimento. A gente está muito feliz que está sendo executado. Eu sempre converso com o Luizinho e digo, o recurso está garantido, o projeto está aprovado e vai sair, uma hora tem que sair. Tem as questões administrativas, doutor, que às vezes tu contrata, tu licita uma empresa, a empresa começa a obra e não termina, vai embora, tu tem que licitar outra, enfim, questões administrativas. Mas o importante que eu quero referir é as forças vivas do município, as pessoas públicas buscarem estes recursos. E não só eu, diversos vereadores têm feito, buscam emenda, buscam captação de recursos, encaminham projetos. Eu tenho certeza que o prefeito Vinícius, no seu primeiro ano, também deve ter trabalhado nesse sentido, professor Cláudio Omar, para que possa desempenhar e executar esses recursos ao longo do seu mandato. São questões que a gente vem construindo. E tivemos um trabalho parlamentar, doutor Cláudio Omar, muito voltado para a questão de atendimento das causas prioritárias da nossa comunidade.
Momentos de crise, momentos de crise, sem dúvida, né? Eu me dedico especialmente muito à questão da educação, captação de recursos para a educação, tanto junto às escolas estaduais como nas escolas municipais. A gente tem um bom relacionamento que construímos e tentamos usufruir desse relacionamento nesse sentido. E, claro, acompanhando os desenvolvimentos dos trabalhos no interior do nosso município, né, Dr. Paulo Gilmar tem uma relação muito forte com o interior, principalmente com a nossa colônia, questão das estradas, o escoamento da produção. Então a gente tem acompanhado. Agora estamos sofrendo uma grande estiagem, né, Dr. Paulo Gilmar, que está nos sacrificando, nos judiando bastante. Enfim, a gente tem procurado tentar fazer o melhor. E tivemos o nosso primeiro ano do segundo mandato extremamente absorvido pela questão da condução da CPI do hospital, que é um trabalho extremamente complexo, né? São muitas variáveis, muitas situações. Quando tu entende que o teu trabalho... A presidência é sua. A presidência é minha. Quando a gente entende que o trabalho está encaminhado, está correndo já para um desfecho, surgem fatos novos que merecem novas investigações. Alguns depoentes que nós temos tentado buscar a participação deles, ainda não tivemos sucesso, né, Dr. Paulo, mas infelizmente ainda não vieram prestar o seu testemunho por questões pessoais, enfim, que a gente tem que respeitar. Nós respeitamos e vamos tentar agora, até o mês de fevereiro, a ideia nossa é construir esse parecer final da CPI para tentar auxiliar ainda mais o nosso hospital de caridade, que passa por uma situação financeira grave, uma situação de gestão muito complexa. E eu tenho falado, Dr. Paulo Gilmar e professor Cunha, que eu entendo que o hospital nós temos que dividi-lo em 3 momentos. Um momento é o momento pré-intervenção, um momento de intervenção e um momento pós-intervenção, Dr. Paulo Gilmar. São 3 momentos extremamente distintos. No momento pré-intervenção, nós tínhamos pessoas capacitadas, conhecedoras da área da saúde, que tentavam prestar o seu melhor, mas também estavam sofrendo extremamente com as dificuldades financeiras que já naquela época assolavam. E neste intuito, já girava em torno de 10 milhões de reais a dívida do hospital naquela época, de 7 a 10, enfim, o intuito do ex-prefeito Gerson de realizar o ato de intervenção para tentar sanar essas questões. No ato de intervenção, nós tivemos um interventor que foi indicado nós tivemos um interventor que foi o ex-prefeito e tivemos um gestor que foi indicado pelo então interventor, que conduziu da forma que achou melhor, né, Cunha? Recebeu lá os recursos aportados, recursos emergenciais, em torno de 4,5 milhões de reais, que são objeto de investigação da CPI também. Dr. Paulo Gilmar, aonde foram investidos, se o plano de trabalho que foi apresentado na hora da solicitação da captação do recurso, Cunha, foi executado fidedignamente, né, Dr. Paulo Gilmar? Então nós tivemos toda essa situação, onde veio o recurso, teve um aporte maior do governo do estado do Rio Grande do Sul, a contratualização com o estado foi melhorada, utópica ou não, foram aportados mais recursos, né? E nós temos um momento pós-intervenção, que é onde a comunidade assume a frente do hospital. Pessoas abnegadas, pessoas fidedignas da nossa comunidade, com respeitabilidade, mas sem o conhecimento técnico necessário para tocar uma instituição como o hospital. E aí, quando a gente fala que houve um pouco de amadorismo e falhas de gestão do hospital, não é de forma pejorativa as pessoas que estão se dedicando, que são abnegados, que abrem mão das suas atividades, de estarem com a sua família, de tocarem os seus negócios, Dr. Cláudio Amar, para tentar ajudar o hospital. Mas nem sempre a minha boa vontade vai conseguir resolver o problema. Com certeza. Vamos dar um time aqui para viabilizar que o nosso... Não, para viabilizar que o nosso convidado possa tomar o mate dele, né? Porque isso aqui, antes e acima de tudo, é uma roda de mate entre amigos. É que a gente se empolga e vai falando, né, doutor? Mas exatamente. Enquanto isso, vamos dizer que estamos tendo uma interação muito boa já na internet. A Nívia Porto Seron, o Murilo e a Samanta Warholtes, a Regina Silva de Souza, o Edivaldo Gauger, João Quintana, o Fábio Lozada, lá de Brasília, está nos ouvindo, mandando um abraço para o meu pai, com certeza está na escuta,
Já estou mandando esse abraço para o velho. Maílson Silva, o Cláudio Braga, a Edneia Souza, Francisco Oliveira e meu sobrinho lá de Pelotas, o Márcio Nunes. O Fábio mandou um abraço. O Luciano Bertinetti, teu colega, vereador, mandou um abraço para a gente. Boa tarde. Um abraço para ti também. Obrigado. A Regina Silva de Souza, aqui ligada no programa, só na escuta do vereador Neviton. Tá bom o Ibope, hein, vereador? Tá bom. O Zico, Siegfried Retzlaff, boa tarde, meu amigo. Duas grandes lideranças, parabéns. Duas grandes realmente. O vereador Neviton e o professor Cunha. Não. Um abração, Zico. Nosso Colorado, hein? Como é que tá? Vamos prosseguir. Vamos te dar mais 4 minutos para encerrar essa explanação. Tá? Perfeito. Depois vamos fazer um bate-bola. Certo. Então, só agradecer a interação das pessoas que estão acompanhando o programa, doutor Cláudio Mar, e dizer que a Edneia, só fazer uma lembrança, ela fez uma postagem que está nos acompanhando agora. Ela fez uma postagem, se não me engano, ontem ou hoje, pela manhã, com relação ao atendimento da Corsã, que realmente é um problema grave, que a gente tem cobrado bastante. Problema de saúde pública, exatamente, né? Só abrir um parênteses, doutor, o senhor me permita, que eu vi que ela está acompanhando, um problema gravíssimo, e poderia estar bem pior se não fosse o trabalho de alguns vereadores, da maioria dos vereadores que têm acompanhado, e essa equipe que está posta hoje em Rio Sul, bem ou mal, que abre as ruas e deixa os buracos, mas tenta resolver o problema, pelo menos foi uma exigência da Câmara de Vereadores à época, mas se mostrou inoperante, doutor Cláudio. Com certeza. Então é no dia a dia, né, professor Cunha, que a gente vai vendo se as ações dão resultado ou não. À época nós achávamos que ia resolver, mas se mostrou inoperante, então a gente está atento e vamos seguir acompanhando de perto e cobrando, fazendo as cobranças para que a gente tenha um bom atendimento de abastecimento de água. Então, concluindo, nós desempenhamos, estamos ainda à frente da presidência da CPI, o vereador Luciano, que nos acompanha, é o nosso relator. A gente tem trabalhado muito fortemente nesse sentido. E concluindo, como eu dizia, nesse terceiro momento do hospital, que é o pós-intervenção, doutor Cláudio Mar, como eu dizia, a gente tem falhas de gestão, mas não é por má vontade ou por maldade, talvez seja por falta de conhecimento, porque são pessoas da comunidade que querem doar e querem ajudar a resolver o problema, e a gente sabe que nem sempre assim funciona, né, Cunha? A gente tem que ter um conhecimento técnico, tem que ter pessoas preparadas para tocar o processo, e a comunidade sim pode abraçar, pode auxiliar e pode até ser a detentora e proprietária do hospital, mas que nós possamos encontrar os caminhos. Então, em resumo, o objetivo da nossa CPI, doutor Cláudio Amar, é entender quais as falhas que ocorreram, do porquê o Hospital de Caridade chegar nesse déficit financeiro a que se chegou, tentar encontrar os caminhos e apontar procedimentos a serem adotados no sentido de sanar essas falhas. Em suma, é isso. Não é uma caça às bruxas, nunca foi, mas claro que os responsáveis vão aparecer. Só uma questão notória. Não pode-se uma pessoa que é gestora do hospital, que faz um contrato mal feito por falta de conhecimento, causar um prejuízo de 100, 200 mil reais para o hospital. Tudo bem, tu não teve vontade, tu pode não ter te apropriado desse recurso, mas tu causou prejuízo. Não teve dolo, mas teve culpa. Exatamente. De que forma nós vamos sanar para que isso não aconteça no futuro? Vamos responsabilizar financeiramente e penalmente a pessoa que está agindo dessa forma? Vamos mudar o estatuto do hospital? Vamos fazer uma legislação específica na condução e gestão do hospital? Enfim, né, quais são ações que têm que ser adotadas. Então nós temos trabalhado muito fortemente nesse sentido da CPI do hospital. Nos absorveu muito tempo, né, doutor Cláudio Martins, lhe dizer, professor Cunha, que foi um desafio para todos os vereadores, porque é a primeira CPI da história do município, que eu me lembro, não tenho conhecimento de outro, onde nós tivemos que ir aprendendo no andar da carruagem, né, doutor Cláudio? A gente tem visto, a gente acompanha, a gente lê, a gente estuda, mas muita coisa é em loco, no dia a dia que tu aprende. Então nós fomos aprendendo no andar da carruagem, a duras penas, né? Na CPI as oitivas é semelhante, né, doutor Cláudio Mar, a um procedimento judicial, a um inquérito, né, que às vezes as pessoas falam a verdade, às vezes as pessoas falam a verdade que querem que tu acredite, e aí tu tem que fazer uns comparativos e tentar encontrar as diferenças, embasado não somente no testemunho, mas também com provas documentais. Enfim, o doutor Cláudio Amar sabe, e o doutor Cunha também sabe muito melhor do que eu, de que forma se dá esse encaminhamento. Mas em resumo é isso, doutor Cláudio Amar. Nós tivemos essa passagem no nosso primeiro mandato nessas várias frentes.
assumimos o nosso segundo mandato já com esse desafio de encarar a CPI do hospital. Queremos concluí-la, se Deus quiser, ainda nesse primeiro semestre de 2018. E aí já estamos guindados em mais um processo eleitoral, né, doutor Cláudio Amaro? Mais um processo que se avizinha. Eu tive a honra de, em dezembro de 2017, ser eleito pelo meu partido coordenador regional do PDT para a Zona Sul. Então nós temos aí duas pré-candidaturas, tanto do Jairo Jorge, nosso pré-candidato a governador, como do Ciro Gomes, nosso pré-candidato a presidente da República, e com certeza vai sugar bastante as nossas atividades partidárias nesse sentido de doação, nunca deixando a atividade parlamentar de lado, mas cada vez mais agregando para que nós possamos no futuro, em sendo vencedores e tendo uma boa participação, Cunha, nesses processos eleitorais, poder fazer a cobrança devida e trazer os lucros e os louros também para o nosso município. Então, com certeza. Professor Cunha, sua intervenção. Nevinho, fazendo um levantamento um pouco mais histórico, sobre o nome Nuremberg, já há algum tempo vem em Canguçu se destacando e participando da política. sim. E, posteriormente, o seu nome surgiu como uma renovação dentro do próprio PDT. E, em muitos momentos, quando no governo Cássio, o PDT foi um divisor de águas na Câmara de Vereadores, onde nós tínhamos uma polarização entre PMDB e PP. O PDT, muitas das vezes, foi aquele que botou o voto a mais e decidiu. Posteriormente, no governo Gerson, nós tivemos a intervenção, a palavra não é intervenção, mas a participação do Neizinho, e fosse o líder da Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores do governo. E quem foi o vice do Gerson, não me lembro? O César, professor César Pins. Professor César Pins, do PDT. Eu sabia que era do PDT, mas não lembrava que era o nosso amigo César. Não foi vencedor essa chapa. Agora o Augusto, não é o Augusto é o tio, Vinícius. O Vinícius assumiu a prefeitura e já tem um ano de governo. Como é que é a relação com o Vinícius? Como é que é a relação com a prefeitura? Como é que o PDT se posiciona nesse momento na Câmara? Qual é a visão que tu nos traz nele? Institucionalmente, nós somos hoje um partido independente. O PDT é um partido independente. O PDT não é um partido da base aliada do governo Vinícius, mas também não é um partido de oposição. Por quê? Por que nós não somos um partido de oposição ferrenha e veemente? Porque nós entendemos que o que é bom para o município nós temos que acompanhar, fazer as cobranças que são necessárias, fazer as emendas que são necessárias. Hoje mesmo nós tivemos a votação numa sessão extraordinária da manhã de vários projetos, algumas emendas de minha autoria, a gente tenta construir, tivemos em reunião com o prefeito, fazendo sugestões, enfim, tentando procurar a melhor forma de construção para o município de Canguçu. O nosso posicionamento na Câmara hoje, é um posicionamento ameno. Nós não somos nem metralhador e também não somos escudo. Nós estamos fazendo o que entendemos que é melhor para a nossa comunidade. Quando temos que votar a favor do município, a favor dos projetos, aliás, do prefeito Vinícius, nós votamos. Quando nós entendemos que temos que emendar o projeto para qualificá-lo, para melhorá-lo, nós o fazemos. Quando entendemos que temos que apresentar um projeto de lei que venha suprir alguma falha, alguma demanda que não está atendida pelo governo municipal, nós também o fazemos. Nós votamos conforme a nossa consciência, conforme as orientações do nosso partido, e procuramos contribuir nesse sentido. Temos, doutor Cláudio Amaro, um acordo pré-estipulado com relação à mesa diretora, onde foi cumprido no primeiro ano o vereador João Durão, no segundo ano, esse ano, o vereador Errodisney, dentro desse acordo. No próximo ano, o acordo legitima a minha candidatura a presidente da Câmara, e no último ano a indicação compete aos partidos de PMDB e PSDB para a composição da mesa. Mas esta é uma situação à parte. A composição da mesa da Câmara é uma situação. A questão de gestão de governo de base aliada é outra completamente diferente. E nós entendemos os movimentos que são feitos, respeitamos as articulações que o prefeito tem realizado. Agora, nesse ano, nós tivemos a adesão aí do PTB à base do governo, já instituído, já estruturado dentro de uma secretaria de governo, comprometendo, acredito que os votos
dos 2 vereadores do PTB já vindo a fazer parte do governo, dando uma já maior... Tem uma secretaria? Já, qual é a secretaria? Assistência Social. Secretaria de Assistência Social. Já dá uma maior elasticidade ao prefeito Vinícius, de articulação, de gestão dentro da Câmara, com uma maior gama de votos. Mas nós estamos centrados nesse sentido. Nós tentamos desempenhar o nosso trabalho da melhor forma, votamos o que é bom para o município, sempre, independente da origem da matéria, e fazemos as emendas, os projetos, enfim, as colocações que nós entendemos que devem ser feitas. Tem uma postura muito clara, doutor Cláudio Omar, em defesa do servidor público municipal, que eu aprendi muito enquanto fui secretário de obras, eu tenho que dizer isso aqui, que para mim a mão executora da prefeitura é a mão do servidor. Nem sempre é valorizado. Nem sempre é valorizado, é reconhecido, doutor Cláudio Omar. Tem questões sempre que têm que ser ponderadas, têm que ser dialogadas, mas isso aí faz parte também do gestor. Tu não pode esperar que o servidor vá resolver tudo sozinho. O gestor tem que ser parceiro, tem que gestionar, tem que construir com o servidor a melhor forma de atender a comunidade. E eu não posso deixar de dizer que eu sou um parceiro do servidor público. O doutor Cláudio Omar tem votado sempre a favor do servidor. As matérias que vão para a Câmara, mesmo de origem do Poder Executivo, que mexem com a vida do servidor, professor Cunha, eu procuro me aprofundar, faço a emenda quando é necessário, peço adiamento, exijo o posicionamento do SINCA, que se posicione com relação às matérias, que realmente defenda o servidor, que vá fazer o enfrentamento, né, doutor Cláudio Omar? E a gente tem percebido o SINCA um tanto quanto não tão ativo quanto era antes, Cunha. Não é porque tu está aqui, porque tu fazia parte da direção do SINCA, mas eu me lembro que no governo do prefeito Gerson, o SINCA era muito mais ativo. A gente via o SINCA na rua, doutor Cláudio Omar, e hoje muitas das vezes a gente não vê essa atividade. Hoje mesmo teve a votação de uma matéria em que eu chamei a atenção do sindicato com relação a um artigo que eu tinha um entendimento divergente e achava que poderia ser prejudicial ao servidor, mas se o SINCA entendia que a matéria tinha que ser votada da forma que estava, não seria eu que iria me opor ao doutor Cláudio Omar e trancar o processo. Mas a gente faz esse exercício, Cunha, de levantar as dúvidas, o exercício de fazer o questionamento, de expor o contraditório para tentar construir da melhor forma possível. E sempre eu tenho que fazer a referência aqui, doutor Cláudio Omar, que a gente leva esse posicionamento ao prefeito Vinícius, ele se mostra sensível a abrir negociações, a abrir conversações antes de solicitar a votação da matéria. Então, isso é uma grande coisa, e são os dias de hoje, doutor Cláudio Omar. Nós não podemos comparar os políticos de hoje com os políticos que gestavam o nosso município de anos atrás. Tinha uma outra postura, uma outra visão, Cunha. Hoje a gente sabe que se não houver diálogo, se não houver construção coletiva, não se chega a lugar nenhum. Então, não sei se eu respondi. Claro que sim. Não, há uma posição independente do PDT em frente à Prefeitura Municipal. E deixando eu tomar um gole de mate, vamos já dizer que são 17 horas e 33 minutos e a minha preocupação começa a aumentar. Existe uma proposta e cada vez que vem um vereador aqui, a gente brinca com ela, né? Mas não deixa de ser um lobby junto à direção da emissora. Né? O professor Cunha, desde o primeiro dia, entende que o programa deveria ter 2 horas de duração e não 1 hora. Sim. Porque o convidado chega aqui, quando começa a aquecer o assunto, terminou o programa. E nós já temos o apoio de muitos vereadores. Queremos saber se podemos contar também com o teu apoio. Davi. Sem dúvida, doutor. Claro. Continua a palavra do professor Cunha. Não, então, só chamar a atenção, já passou a metade do nosso programa. É importante a construção, e nós temos hoje uma construção na Câmara de Vereadores bem diferenciada. Né? Nós temos pessoas que estavam por muito tempo na Câmara e não se reelegeram. Então nós temos uma Câmara bastante diferente, não só no seu número, mas também na sua composição. É uma Câmara que procura ter uma postura diferenciada, uma Câmara que dialoga mais, e é uma Câmara que também é mais propositiva. Então isso é uma característica dessa nova Câmara que começou no governo do Gerson. Né? Ali já começou a mudar a postura da Câmara, e nós temos nessa Câmara, e eu fico até contente de falar isso,
eu vejo uma Câmara que também tem um diálogo entre situação e oposição muito melhor. E isso é bastante interessante, porque o cenário nacional hoje, cada vez as pontas se distanciam mais. Em Canguçu, em alguns momentos eu noto que aprenderam que não adianta falar da cola do outro, porque não vai dar resultado nenhum. Sim. E nós temos uma situação municipal bem diferenciada. Nós temos um município numa condição financeira bem diferenciada. Nós temos vendo outros municípios na região com muito mais dificuldades que nós. Nós temos aqui um trabalho sendo feito, não estou aqui elogiando o prefeito, mas só reconhecendo que o Vinícius, nesse primeiro ano de mandato, tem um trabalho para dizer que fez. Ele não encerra o ano dizendo que agora, com o nosso orçamento, nós vamos ver como nós vamos fazer. Não. Ele pode dizer que teve asfalto em rua, teve limpeza de cidade, teve patrulhamento nas estradas. Não está como se quer? Bom, natural. Eu acho que o anseio da população ele não pode ser tapado. E vai acontecer. Agora tem um trabalho sendo feito e também uma coisa que é um diferencial nesse momento na política Canguçu é a questão da maioria. Com o PTB junto ao governo, a Câmara de Vereadores agora, o prefeito tem a maioria na Câmara. Sim. Não acho que isso o Gerson não conseguiu em momento algum, né? Não, nunca teve. Então também é um diferencial. É um diferencial na estrutura de governo. E isso, com certeza, nós podemos dizer parte do que? Da capacidade do governo de articular. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, se ele conseguiu, nesse momento, o PTB, essa estrutura, o PTB, por exemplo, o PTB na eleição concorreu com quem? Com o PP? Com o PP, exatamente, apoiando o ex-prefeito Castro. E agora tem uma secretaria de grande importância no governo, que é de assistência social. E acho que deve ter mais algum cargo. Provavelmente. Não posso entrar em detalhes, eu não sou conhecedor. Também não sou conhecedor, mas do acordo, né, do outro programa, mas acredito sim. Então, essa é uma leitura, Cláudio Mar, que nesse momento é cabível. Nós estamos encerrando um ano de governo. Então, nós temos uma situação diferenciada por esse governo. E mais, né, Cunha, o senhor me permite, doutor Cláudio? À vontade. Nós temos, e é bom a população saber, que nós temos a perspectiva de mais questões ainda. Veja bem, o governo municipal tem alguns gargalos ainda para resolver, gargalos sérios. Nós temos questões da estrada que ainda não foram resolvidas. Nós temos questões de atendimento, por exemplo, medicamento na farmácia. A gente enfrenta um problema, ora por falta de atendimento dos laboratórios, ora porque não consegue cumprir em prazos de entrega, mas a nossa comunidade tem sofrido. E nós temos também, não podemos deixar de dizer aqui, que o prefeito Vinícius teve só no ano de 2017 um ingresso de mais de 10 milhões de reais ao seu orçamento. Seja 1.900.000 reais oriundos da venda da folha de pagamento dos servidores da prefeitura, que gira em torno de 1.900.000, 5 milhões, até 5 milhões de reais, que é uma autorização que a Câmara de Vereadores deu para ele para captação de empréstimo, para investimento em tecnologia, em melhorias, por exemplo, questão de plano diretor, né, doutor Cláudio Mar, plano de acessibilidade, enfim, todas essas questões emblemáticas que estão há anos trancando, até pode-se dizer um pouco do desenvolvimento de Canguçu. Tem-se agora o recurso aprovado pela Câmara através de empréstimo para ser captado. Ao final de 2017, a Câmara aprovou mais 4 milhões de reais de empréstimo para o prefeito captar para investimento em maquinário, para compra de patrola, de caçamba, de retroescavadeira. Então, ou seja, além do orçamento que ele teve de gestão, ele teve também essa injeção de recursos com o aval da Câmara, com o apoio da Câmara, porque não adianta a gente dizer, não vamos te... Antigamente se tinha esse pensamento, doutor Cláudio, mas não vamos autorizar ele fazer empréstimo, o prefeito fazer empréstimo, porque vai ficar para o outro pagar. Agora a gente já tem que ter uma visão diferente. Claro que o prefeito Vinícius não vai conseguir pagar tudo na gestão dele, professor Cunha. Como tem questões e dívidas do ex-prefeito Cássio, do ex-prefeito Gerson, que o prefeito Vinícius está pagando agora, também ele vai deixar alguma dívida para o seu sucessor. Né? Agora a gente tem que começar a ver a prefeitura como um todo. Não é a prefeitura do é os 4 anos do Pedro, depois os 4 anos do Paulo, depois os 4 anos do Joaquim, não.
A Prefeitura Municipal de Canguçu é uma só. Os seus compromissos, as suas obrigações, os seus apontamentos e os seus deveres a serem cumpridos com a sociedade são contínuos, independente de quem for o gestor. Então essa visão maior nós temos que ter com relação à gestão do nosso município de Canguçu, para que nós não sejamos tão pequenos de nos apegarmos a pequenos detalhes que podem ir trancando, como já o fizeram no passado, o desenvolvimento do nosso município. Então a gente também tem essa mudança de mentalidade, essa injeção de recursos é uma injeção muito importante. Veja bem, 10 milhões de reais não é pouca coisa, né? É bastante dinheiro, e agora nós esperamos que sim, com esses recursos possa se dar mais resultado ainda, e lá na frente quem vai julgar não é o vereador Nevinho, não é o vereador César Silva, não é o vereador Luciano. Quem vai julgar é a comunidade, se realmente o prefeito fez bom uso desse recurso, se o prefeito aplicou corretamente os recursos do município, se teve capacidade e condições de buscar projetos para investir na melhoria do dia a dia da nossa comunidade, que é o que todos nós queremos. Muito bem. Mandando um abraço aí para o Wilson Almeida, do setor de consórcio da Panão, lá em Pelotas, nosso amigo. Está nos mandando aqui boa tarde, obrigado pela prestação de serviços através do nosso programa. Um abraço para ti, Wilson, e muito sucesso. Vereador Neviton Nuremberg, eleições proporcionais para esse ano, deputado estadual e deputado federal do seu partido. Sim. Doutor Cláudio Omar, nós estamos dialogando aqui no nosso município, no nosso partido. Nós temos aí vários candidatos, tanto a deputado estadual quanto a deputado federal, que buscam o nosso apoio, né? Buscam o nosso apoio, quando eu digo o apoio do partido, porque veja bem, quando o PDT optou lá em 2016 em manter um alinhamento ao lado do prefeito Gerson, foi para mostrar uma linha de atuação partidária, doutor Cláudio Omar. Por mais difícil que fosse a situação eleitoral, nós tínhamos que mandar um sinal para a nossa comunidade naquele momento que o PDT é um partido limpo, um partido tranquilo, um partido que não é apto a negociatas e um partido que mantém a sua linha de postura e a sua linha de atuação, por mais difícil que fosse a eleição, professor Cunha. Então agora eu quero também nesse momento fazer um reconhecimento ao professor César Pince, que foi o nosso candidato a vice-prefeito, mantendo também essa ideologia com todos os nossos companheiros. Isto feito, nós estamos pensando em escolher as melhores pessoas para representarem o nosso partido aqui no pleito para deputado estadual e deputado federal. O nosso mote, doutor Cláudio Omar, há muitos anos o PDT não tinha uma viabilidade eleitoral tão boa a nível de executivo no governo do estado do Rio Grande do Sul quanto tem com o ex-prefeito Jairo Jorge, que é o nosso pré-candidato a governador. Uma pessoa, extremamente qualificada, provada, aprovada, gestor reconhecido, saiu da prefeitura de Canoas com mais de 75% de aprovação, né? Segundo as pesquisas que nós temos informações, o ex-prefeito Jairo Jorge arranca da região metropolitana com um percentual fortíssimo de aceitação, né? Então nós temos essa candidatura, temos também na pessoa do Ciro Gomes, uma pessoa extremamente qualificada, se mostra bem mais equilibrado do que anos atrás, quando foi candidato lá em 2002, era uma outra pessoa, exatamente, a experiência, né, doutor Cláudio Omar, e ele incendiário dos 20 é o bombeiro dos 40. E ele tem dito exatamente isso daí, que ele não, por mais que a mídia tente questionar ele sobre alguns pontos diferenciados, ele não vai entrar nessa situação. Ele até falava uma vez numa reunião em Porto Alegre, se o tema for complicado vai ser com hora marcada, dia e local marcado, Ciro Gomes de banho tomado, o pouco cabelo que tem bem penteadinho e preparado para falar sobre o tema. Não mais de bate-pronto, que nem era quando eu era mais novo. Sim. E vem de encontro com o senhor estava falando, né, doutor? Então, isso eu digo porque nós teremos duas pessoas de extrema qualidade representando o PDT, tanto a nível estadual quanto a nível federal. A nossa expectativa a nível estadual é um pouco maior, porque a pré-campanha do ex-prefeito Jairo Jorge já está mais consolidada, já está mais preparada, e nós entendemos claramente que hoje a proposta de frente de esquerda do nosso campo democrático de atuação é mais viável através do PDT do que através do Miguel Rosseto do Partido dos Trabalhadores. Nada contra o Miguel Rosseto, conheço ele, foi sucessor
do Manuel Dias no Ministério do Trabalho. A gente tem conhecimento dele, sabe também da postura dele, mas o momento hoje se mostra mais favorável para uma nova alternativa na linha de esquerda, nos meus olhos. A menos que o Olívio viesse como candidato. Exatamente, né? que é uma pessoa acima da média, né, doutor Cláudio Omar? Que foi preterido pelo Sim, Lula, pelo exato. PT Nacional, né? Que é uma pessoa apartidária. Eu participei de reuniões com o Olívio, embora ele seja do PT, ele faz as críticas que são necessárias com relação à conjuntura nacional do PT, as pessoas que deveriam ser... Eu nunca esqueço, né, Vinho, aqui em Canguçu, na inauguração da Crenor. Uhum. O governador Olívio Dutra chegou em Canguçu, no evento, e nenhuma figura do PT foi recebê-lo. Quem foi recebê-lo fui eu, como presidente do PSDB na época, e o Celso Oliveira, vice-presidente. O PT daqui ignorou totalmente a chegada do ex-governador Olívio Dutra e ex-ministro das cidades. Sim. Esse é um pecado que foi cometido pelo PT aqui de Canguçu em relação ao Olívio Dutra. Por isso que quando eu vejo saudações efusivas a uma eventual candidatura do Olívio no PT, pelas pessoas que integram o PT daqui de Canguçu, eu digo que há muita hipocrisia nisso, porque eles foram silenciados pelo PT Nacional. Eu fiz uma postagem, há coisa de uns 6 meses atrás, dizendo que o Olívio Dutra era um homem probo, simplesmente isso, com a foto dele, quando ele começou a movimentar os aguapés para ver se tinha a possibilidade de ser candidato, e eu não acredito que 1% dos comentários tenham sido do PT. A maioria dos comentários eram de pessoas de outros partidos políticos ou até de nenhum partido político. Então, é necessário que a gente recupere essa memória por uma questão de obrigação com o que o Olívio Dutra representa para a política séria no Brasil, no Rio Grande do Sul e em nível de município também. Mas o senhor não me respondeu sobre as candidaturas proporcionais. Não, nós estamos pensando, doutor Cláudio Omar, né, O senhor vai ser candidato? Pois é, existem alguns companheiros que querem que a gente concorra, que nos procurem. É uma situação que a gente está pensando ainda. Né? Nós temos agora um desafio muito grande, e eu posso antecipar para o senhor que eu recebi o convite para ser um dos coordenadores da campanha do nosso pré-candidato a governador Jair Jorge, principalmente na questão da metade sul, até para ser o coordenador regional do partido, e automaticamente ajudar na coordenação do Ciro Gomes. Então a gente acaba ficando dividido, né, doutor Cláudio Omar, nessas questões. Mas claro, eu não posso lhe dizer que a gente não tem desejos e ambições maiores na questão política, doutor Cláudio Omar, até porque eu entendo que a gente já está aí com 2 mandatos de vereador, talvez mais um seria o ideal, ou factível ou não, e temos que buscar uma nova área de atuação. E a gente pensa nesse sentido, os companheiros que têm nos procurado, a gente está avaliando, não lhe digo nem que sim nem que não, doutor Cláudio Omar. É uma questão que a gente está pensando, porque não adianta. Exatamente. Porque não adianta a gente ser candidato só por uma vaidade pessoal. A gente tem que olhar o projeto como um todo, onde tu pode ser mais útil. Às vezes a ordem vem de cima. Eu lembro quando eu fui candidato a deputado federal, primeiro eu não tinha a mínima condição de concorrer com uma mulher com uma doença danada. Sim. Como estava, e terminou do jeito que estava, né? Mas como eu era um homem de partido, eu não tive como dizer não a uma imposição naquele momento. Sim. Pela direção partidária. Certo. E tu pode ser vítima disso aí também, né? Pode acontecer, né, doutor Cláudio? A gente tá observando. Mas, de igual forma, eu tenho um posicionamento muito tranquilo nesse sentido. E eu acho, e já vai ser o primeiro lugar que eu vou falar essa ideia que eu tenho, doutor Cláudio Omar, e eu acho que os pré-candidatos do município de Canguçu deveriam sim participar de um debate. Vai ser pré-candidato a deputado estadual, vai ser pré-candidato a deputado federal. Sentar aqui na emissora com o senhor, com o Cunha,
frente a frente, vamos fazer um debate, vamos fazer um diálogo. E isso eu falo com muita tranquilidade, nada contra o doutor Pedro, mas está no seu 3º mandato de deputado estadual, por que ele não pode sentar e dialogar frente a frente com outro irmão canguçuense que possa dialogar. Ter? Perfeito. Ele sofre de verborragia. mas o senhor entende a linha de raciocínio? Porque ele é mais que um outro irmão canguçuense que quer ser candidato? Não. Todos nós, quem quiser ser candidato, Cunha, independente da pessoa que for, ou do partido que for, Peixoto vai querer fazer o melhor para o nosso município. E não é porque ele é deputado que ele é mais do que alguém que não vai poder sentar e dialogar sobre o que ele quer fazer efetivamente para o nosso município. Não é a questão de votar para aumentar imposto, não é a questão de não ter auxiliado como devia o município nesse 3º mandato dele, que eu tenho uma crítica muito séria nesse sentido, doutor Cláudio Omar. Reconheço que o deputado Pedro fez nos seus 2 primeiros mandatos, que ele realmente fez bastante pelo município, principalmente no governo da ex-governadora Ieda Cruz, onde, claro, ele tinha as portas abertas do governo, mas sem dúvida nenhuma, no seu 3º mandato deixou a desejar. E isso não sou só eu, vereador Nevinho, que fala. Isso tu pode andar na rua e conversar com as pessoas, professor Cunha, que é uma grita constante e reconhecida na nossa comunidade. Poderia ter feito mais e não o fez. Agora quer ser oposição. Agora quer bater no governador Sartori. Antes não. Entende, Cunha? Quer dizer, antes quando era cômodo estava bom. Né? Agora começa a criticar. Aqui tem o uma nosso palavra hospital, que não está frequente em todos os dicionários. Ética. Por exemplo, doutor Cláudio Amaro, o nosso hospital está na situação que está, mas só um pouquinho. Nós tínhamos um deputado estadual da terra que era da base do governo do governador e tinha a coordenadoria regional de saúde na sua mão. Por que não fez mais? Por que não ajudou mais? Estamos tentando, estamos dialogando, estamos nisso. Tá, mas e aí? Bate na mesa e diz, olha aqui, ó. Eu votei para aumentar o ICM, agora resolve o problema do hospital lá em Canguçu. Por que o ex-governador Tarso e o ex-secretário Ciro Simone botaram 4,5 milhões aqui a fundo perdido? Bom, se foi bem investido, se não foi bem investido, não é problema do governador e do secretário. Eles mandaram o dinheiro para Canguçu. Por que o deputado Pedro não conseguiu isso aí também? Entende? Por que não fazer um debate e abrir as claras isso daí, até para que ele possa dizer as suas justificativas, os seus motivos? Não é chegar aqui na rádio, falar 5, 10 minutos e dizer, eu tenho um compromisso em Porto Alegre e vou. Falei o que eu queria, não vou ouvir o que eu não quero e vou me embora dizer que eu tenho um compromisso. É muito fácil. Uma pergunta aqui do vereador, do grande amigo Josué Leal Blanco. Qual a opinião do vereador e as ações que serão tomadas em relação à qualidade dos serviços oferecidos pela Corsã? Esse tema já foi abordado, mas já foi abordado nesse programa aqui. Já. Só dá um toquezinho. Vou falar para o... Sabendo que nós temos 4 minutos para encerrar o programa. Perfeito. Só dizer assim, ó, com relação à Corsã. Foi construída uma negociação num prospecto de atendimento para Canguçu, com prazos estipulados, inclusive, para troca e substituição de toda a tubulação de fornecimento de água, doutor Cláudio Amar, prazo para construção e conclusão da barragem do Pantanoso e uma série de investimentos a serem feitos no nosso município que ainda não foram startados. Bom, naquele momento a Câmara de Vereadores concordou com a renovação do convênio com a Corsã naqueles montes. É que nem eu falei antes, hoje o que nós pensávamos que seria propositivo, que resolveria o problema, não resolve mais, Cunha. Não resolve mais. Nós achávamos na época que ter uma equipe com 5 pessoas, uma caçamba e uma reta escavadeira, trabalhando diretamente para o atendimento das rupturas de encanamento da nossa cidade ia resolver o problema. Nós estamos vendo que não resolveu. Aliás, criou mais um, que é esses buracos, tira pedra, não bota pedra, fica tudo oscilando, bate cárter embaixo, não bate, entendeu? Fica uma situação horrível. Então, além de não melhorar, ainda piorou um pouco. E isso é uma política de governo do Estado também. E o prefeito não pode interpelar judicialmente a Corsã acerca dessas obrigações contratuais que ela não cumpriu até agora? Veja bem, o contrato não está assinado com a Corsã. Por quê? Porque o contrato ele é todo baseado na execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Não foi assinado. Que não foi assinado ainda, doutor Cláudio Amar. Por quê? Porque o Tribunal de Contas entendeu que o Plano Municipal de Saneamento do município de Canguçu estava defasado. Então seria muito cômodo para a Corsã trabalhar num plano de saneamento de 10 anos atrás. O senhor entende, doutor? Então o que o Tribunal de Contas exigiu? Que seja atualizado o Plano Municipal de Saneamento para, em cima desse plano, ser feita a contratualização. Esse plano entra na questão dos 5 milhões de reais que a Câmara autorizou o prefeito
a captar recursos através de empréstimo para realização dessa atualização. Então, no momento, hoje, nós não temos o convênio assinado com a Corsã. Não existe convênio assinado. Então, ainda há tempo, ainda há campo para se trabalhar nesse sentido. Agora, nós não podemos deixar de fazer uma referência aqui, doutor Cláudio Maria, eu tenho que falar, que é a minha opinião, e respondendo também ao Josué, que eu entendo que o governo Sartori, tanto na CE quanto na Corsã, ele tem trabalhado com o sucateamento das estatais para tentar incutir na mentalidade da população que é melhor privatizar a Corsã do que manter a Corsã estatizada. Até porque o governo federal, com esse plano de recuperação fiscal dos municípios, dos estados, botou a faca nos governadores. Exatamente, trabalha nesse sentido. Então, claro que todo esse sucateamento também é por falta de investimento de recursos. Suas despedidas, vereador. Doutor Cláudio Mar, quero me despedir agradecendo. Nós não chegamos na metade do assunto. Quero fazer um agradecimento muito grande pela oportunidade da gente poder estar aqui, da gente poder vir participar do programa, trazer algumas informações, trazer algumas opiniões, trocar ideia com os amigos, poder conversar com a nossa comunidade, sentir o feedback, responder de bate-pronto tudo que nos é questionado, porque eu acho que é assim que tem que ser. Não adianta tu ser um político, tu ser um agente público para ficar escondido. Tem que vir, tu tem que botar a cara a tapa, ouvir quando tu está errado, aprender, construir e melhorar para atender de uma forma mais qualificada a nossa comunidade. E eu entendo que esse programa é uma oportunidade disso também acontecer com cada agente público que vem aqui e senta ao lado dessas duas pessoas que a gente tem um carinho muito especial, que eu aprendi a respeitar muito, doutor Paulo, mas tem que falar isso aqui de público. O senhor sabe que lá, nos primórdios, quando eu comecei a minha vida pública como presidente do Partido Democrático Trabalhista em Canguçu, Cunha, acho que uma das primeiras reuniões de conversas que eu fiz foi com o Cunha, à época, no PPS, e o doutor Cláudio Mar ainda à frente do PSDB. Acompanhei todo aquele processo da sua ascensão como pré-candidato a prefeito e depois toda aquela manobra que foi feita pelo deputado estadual democraticamente para lhe interpor, lhe retirar a sua candidatura, que foi uma candidatura homologada no voto, legitimamente, né, Cunha? Ganhou a eleição, então a gente acompanha tudo isso daí e a gente aprende também, né, doutor Cláudio Amaro, com os posicionamentos, com as posturas, com os questionamentos de vocês. O professor Cunha é um profissional de mão cheia aí na área da educação, que colabora muito, tem ajudado muito já nessa gestão. O professor Cunha, a gente é conhecedor, sabe que lá na escola La Salle vai ser um dos projetos pilotos desse ano da tentativa de implantação da escola de turno integral, que não deu tempo da gente falar aqui hoje, que eu acho que vai ser um grande ganho. Eu espero que não chegamos na metade dos assuntos. É verdade, teríamos muito mais para falar. Coisa muito boa que eu acho que, e falava hoje de manhã para o prefeito Vinícius Cunha, que se o município conseguir dar estrutura para as escolas, só tem a ganhar tanto em qualidade, quanto em atendimento, quanto em formação, não só educacional, mas como do cidadão, do nosso aluno, que vai estar mais tempo dentro da escola, e que todo mundo quer que o nosso aluno, a nossa criança, o nosso adolescente esteja mais tempo dentro da escola do que fora. E eu dizia para ele, eu falar sobre um projeto, embora embrionário e inicial, de educação de turno integral, para mim é chovendo molhado, porque o meu partido sempre defendeu, e eu acho que o caminho é a educação, né, Cunha? Cabe ressaltar que a única política pública que existiu nesse país sobre educação que foi eficiente foi o Brizola, que fez através do CIEP. Professor Cunha, 15 segundos para 15 segundos, não dá para se despedir em 15 segundos, mas estou brincando. Muito obrigado, Nevin, pela presença. O debate tem que ser sempre ampliado e a ideia do programa é exatamente essa, a gente construir um debate que as pessoas que estão ouvindo tenham o prazer de ouvir e saiam cada vez engrandecidas com isso. Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço também a atenção do nosso convidado, aliás, proverbial, conhecida de há tempo, e eu vou encerrar dizendo assim: há muitos anos atrás, ele começou a fazer direito. Eu digo ali pelo 4º ano, quando estiveres no 4º ano, tu já tens um escritório de advocacia para trabalhar nele. Ele ainda não cumpriu, mas eu presumo, Cunha, que cumpra. Tá? Cumprirá. Isto. Vamos lá. E logo depois da minha cassação, da destituição do meu diretório, eu recebi um ofício que eu tenho até hoje, firmado por ele como presidente do PDT, me convidando para me filiar no partido dele. Então, essas duas confidências
eu preciso fazer para te dizer muito obrigado. Um grande abraço, estimados ouvintes. Quarta-feira estaremos aqui novamente. Um abraço.